dinheiro público para aqueles grafiteiros fazerem quadros. E vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo. Tem um muro bem na entrada de São João, onde era o antigo pronto-socorro, que um grafiteiro fez uma obra de arte. E ele recebeu para tal. Agora, a obra de arte não tem dono. É nosso, é do povo. Não é do curador. É do município. E eu gostaria muito aqui, presidente, e sei que arrumarão desculpas e desculpas para justificar um ato que para mim é injustificável. Como apagaram a obra de arte? Está lá hoje um muro branco, em cima o logo Unify. Como fizeram na pista de Cooper, que até hoje eu não recebi o convênio que permitiu o município e a FAI fazerem aquela pintura e aquela propaganda no espaço público. Não é assim que se trata as coisas do município. E por isso, infelizmente, eu tenho que mais uma vez usar essa tribuna para dizer de uma atitude da FAI. E digam o que quiserem, e que venham com argumentos que quiserem. A mim não convence as atitudes truculentas, e sou, nesse momento, obrigada a concordar com muito do que essa senhora me disse. Talvez o prefeito mudou e eu não esteja sabendo. Boa noite. Obrigado pela boa Eunice. Dando continuidade ao grande expediente, palavra livre aberta aos colegas vereadores. Solicito ao senhor segundo secretário. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Dr. Marco. Boa noite a todos. Eu vou falar ali da tribuna. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, plateia, senhores vereadores, e especialmente a vereadora Eunice, que infelizmente saiu da sala. Senhor presidente, vi aqui hoje a vereadora, nossa colega Eunice, falar do seu agradecimento ao governo Nelson. E, na verdade, não foi só o governo Nelson, foi o governo dela também. Foi o governo dela porque, nos 8 anos de Nelson, ela foi 1 ano prefeita. Ela exerceu. Ela poderia ter implantado os pontos eletrônicos que ela cobra hoje no Vanderlei. Não fez. E ela sabe os motivos por que não fez. Então, agora está na época de campanha, todo mundo tentando reeleição. Ela não. Descompromissada com o povo, fica arrumando argumentos e criando atritos, certo? Onde não existe. Projetos mirabolantes. Hoje, inclusive, um projeto de resolução assinado por ela e por mais 2 colegas, para reduzir o subsídio do vereador. E a semana passada ela queria que eu apresentasse uma emenda aumentando o orçamento da Câmara. A Câmara de São João da Boa Vista é a mais enxuta do país. Nós, vereadores, não temos um carro, nós não temos assessores, nós gastamos 2,6% do orçamento, quando nós teríamos direito de 6%. Agora, isso que me deixa triste. Uma pessoa que está descompromissada politicamente com a população, vem aqui fazer críticas nesse sentido. Lembra você, Helenice, que tanto batalhou para vir à Faculdade de Medicina? Você, na gestão de sua do Nelson, na gestão do Nelson e sua, você foi prefeita por 1 ano, nos 8 anos. Tá? Tudo que você disse aqui, você poderia ter feito, também não fez. E quem era o diretor financeiro da tão próspera gestão sua e do Nelson? É o nosso atual prefeito. Certo? Então, se o governo do Nelson e seu foi bom, e o dele está sendo bom, foi também graças à competência dele que fazia parte do seu governo. Tá? Eu não vejo por que essa ira, essas coisas que você tem com a Unify. Tá certo? A Unify, eu escuto o povo, Helenice. Eu escuto o povo, mas o povo precisa saber a verdade. Não adianta ouvir o seu discurso que critica, e apresenta sugestão, traz solução.
Esse é o nosso papel de vereador. Né? Você, durante 8 anos no Executivo, e praticamente há 4 no Legislativo. Sabe muito bem o que eu estou falando. Não é agora, nessa época eleitoreira, certo? Que vem com esse discurso. Mesmo porque você não é candidata. Você está com livre acesso à imprensa, você está fazendo tudo que você tem que fazer. Eu não sei o que você vai pretender daqui a 2 anos. A pretensão eu não conheço. Né? Tenho certeza que a carreira pública você não vai abandonar, não vai deixar. Você é uma política. Tá? Que tem pretensões? Tem. Só Deus sabe qual será. Então, Helenice, quanto ao problema da Unify, especificamente, eu quero lembrar você que ela é uma autarquia municipal. O município é um dos donos da Unify. Então, nós temos que procurar fortalecer a Unify. Tá? Não adianta criar dívida para a Unify, porque você vai criar dívida para o município. Você estava no Executivo, você sabe disso. Essa é a grande realidade. É a grande realidade. Eu te pergunto, qual recurso você trouxe nos seus 4 anos de legislativo para São João da Boa Vista? Recurso financeiro. Pode dizer quanto o valor e qual o deputado que te atendeu. Era isso que eu tinha a dizer. Tá? Fico triste com a sua postura. Sempre tive admiração por você, sempre gostei de você. Tá? O dia que eu comentei com você que você poderia ter usado a tribuna, até te falei mais. Achei gozado que o cara do rádio dizer que não era você, e foi a mesma pergunta que você tinha feito na cozinha para o doutor Ademir. Um dia antes. Foi isso que eu comentei com você. Obrigado, senhores. Você me concede uma parte só para responder o que você perguntou? O deputado que me ajudou chama Paulo Teixeira. Eu trouxe R$250 mil, que era para fazer o asfalto lá do Pedrinho, e que o senhor prefeito ficou de dar mais R$150 mil para completar e fazer o asfalto, onde ele negou, que ele disse que ele não tinha mais dinheiro e que não ia fazer. Isso foi para a imprensa, todo mundo sabe disso, é uma questão. E quanto à questão do que eu fiz aqui em 3 anos e meio, eu tenho minha consciência limpa e tranquila. Eu vim aqui para o maior desafio é de fiscalizar o problema do Executivo. E esse papel eu vou fazer, e como sugestão, eu encaminhei várias ao senhor prefeito. O senhor chegou agora há pouco tempo e talvez não saiba todo o trabalho que nós fizemos aqui em 3 anos e meio. Tá? Então, é muito simples chegar agora e dizer que eu não posso justificar ter um ponto de vista político, porque eu estou em época de eleição. É agora que eu tenho que contribuir, sim, e clarear as ideias do nosso eleitor para que ele forme a sua opinião perante ao que muitas vezes não chega ao munícipe e acaba ficando internamente, e aí talvez eles não tenham condições suficientes para formar e ter uma ideia conclusiva e real de cada fato aqui dentro. Tá? Então eu só te peço desculpas, porque verba eu trouxe, porque fiscalização eu fiz, sugestões eu dei, e tem mais. Eu falei uma delas, a FAI foi tombada, porque eu entrei com o processo de tombamento da FAI. E não entrei como vereadora, entrei como munícipe. E como munícipe, eu tenho também a obrigação de cuidar do município. Eu não preciso estar na vida pública para contribuir com o município, que não é dos políticos, mas sim da sociedade. Então, eu fico meio assim surpresa com a tua falta de democracia. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Você expressa as suas ideias, eu expresso as minhas. Agora, se você se chateia com as minhas ideias, paciência, eu não vou mudá-las. Helenice, fico satisfeito com os seus esclarecimentos, mas quero deixar mais uma vez claro, eu realmente estou aqui há muito pouco tempo. Eu estou aqui há 3 meses, sendo que 1 mês foi de recesso, que segundo você é férias. Né? Segundo você é férias, e não é férias. Eu entrei com o objetivo de fortalecer o legislativo. E nós temos obrigação
de legislar e de fiscalizar. Não só fiscalizar. Tá? E no mês de julho, tive a grata felicidade de ter tua companhia diariamente aqui. Você mesmo estando de férias, estava diariamente aqui para que a gente elaborasse o quê? O estudo da modificação da lei orgânica, que hoje, inclusive, o seu prefeito está pedindo 60 dias de prazo. Tá? Então nós trabalhamos, sim. Nós trabalhamos aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Eu, pelo menos, venho aqui, procuro me inteirar dos projetos, procuro ler. Eu não tenho com quem debater, com quem discutir. Aliás, a discussão que tem aqui, às vezes, é com 3 pessoas. Eu, Tite e Heberson. O Claudinei vem, mas também não discute, né, Claudinei? Não, mas você vem todo dia. Tá? Mas não se existe a discussão. Isso tem que ser mudado, dona Eunice. Isso só não tentou mudar na Câmara. Tá? Isso só não tentou mudar. Tá? Certo? Entendeu? Veja bem, Eunice, eu estou falando uma coisa, nós vereadores, no fortalecimento do legislativo. Cabe a nós, os vereadores, tá certo? Falarmos do legislativo. Tá? Eu sei que você vai falar do concurso, eu sei que você vai falar do concurso dos funcionários da Câmara, eu sei que tudo isso aí. Tá? Entendeu? Só que eu acho que a nossa função é maior. Não se trata de preservar ninguém, preservar executivo, ou isso ou aquilo. Tá? O Vanderlei é exatamente hoje a continuidade do seu governo. Fez parte do seu governo e a continuidade dele. Então não sei por que você vem aqui com tanta ira, com tanta crítica. Tá? É isso que eu estou tentando entender e não consigo. Eu tenho uma admiração por você, mas não consigo entender o seu posicionamento com relação àquilo que é continuidade sua. Certo? Só isso. Te dou mais a parte, pode falar até o tempo restante que tem aí. Na verdade, eu vou ter que suspender. Uma parte só. Quer que eu suspenda? Não, da minha parte não tem problema nenhum, eu já encerrei. O Marco, ainda tem 5 minutos. Eu já encerrei, senhor presidente. Se ela quiser usar os 5 minutos, dou total liberdade para ela. Eu vou suspender os trabalhos, então. Correto. Tá? Suspendo os trabalhos por 15 minutos. Está vendo como a questão não é dar os minutos cedentes. Existe uma norma aqui que não se pode, tá? E tem que suspender para a gente poder entrar no regimento do legislativo, tá? E quanto à questão que ele fala do governo, sim, claro, mas o nosso governo jamais demitiria um médico de nível aqui, ó, do nosso colega, no pronto-socorro, por denúncias evasivas. Jamais nós, o governo de Nelson Ney, tenho certeza, isso eu falo com muita convicção. Nós jamais demitiríamos alguém que tem um trabalho e tem até hoje digno dentro do pronto-socorro, e era um dos melhores profissionais lá que atendia dentro do pronto-socorro, e foi demitido sem justa causa da noite para o dia. Então, esse é um exemplo do que eu digo, ele continuou as nossas obras. E por isso eu desembarquei do PMDB. Ficou quem achou que ele tinha a mesma perspectiva. Ele continuou as obras. Mas o perfil político, mas a essência política que eu sempre vi, preguei e partilhei do PMDB, não era a que o senhor Vanderlei está e fez no seu governo. E por isso o ato democrático, e dentro da democracia, eu tenho o direito de entrar e sair de um partido e continuar com as minhas convicções ideológicas e não pessoais. E não admito que alguém venha aqui usar a tribuna para dizer alguma coisa dos meus ideais políticos e da minha liberdade democrática. Se não aceitam o meu pensamento, não o recrimine e repudie a ponto de dizer o que disse aqui. E eu irei defender, sim, que sempre defendi, não os meus interesses, mas os interesses daquele que eu entendo que precisa de justiça.
Chega de privilégios, chega de prefeito que é rancoroso, de prefeito que diz uma coisa e tem feito outra. Essa não é a essência do PMDB que eu estive há 30 anos atrás. E isso eu não abro mão. E não tenho vaidade política de ser. Mas se houver a necessidade, lá na frente, de brigar novamente contra esse conceito, eu serei sim mais uma defensora e me colocarei sim à disposição da sociedade. Mas não nesse momento. O momento onde eu tenho visto na classe política atitudes como essa, que eu dei o único exemplo, porque eu aqui não quero tirar de fundo do baú e trazer isso à tona nesse momento. Porque aí sim eu estaria fazendo campanha eleitoral, que não faço campanha nem eleitoral nem para um nem para outro, porque o meu posicionamento político eu já esclareci, a minha revolta política no momento em que São João está passando, que tivemos um golpe democrático e ninguém teve a coragem de se levantar, porque todos os dois foram beneficiados com a retirada da terceira via. E defendo publicamente a quem me pergunta que existe sim a terceira via. E a terceira via de repúdio, de revolta. Porque o povo sanjoanense tem que ter consciência e não tem que chegar nas eleições mais uma vez. Vamos votar no fulano porque senão a Beltrana não entra. Chega! Que tivéssemos candidatos que soubessem responder aos anseios e projetos políticos de que quem tem na veia, que quem tem na sua proposta política defender unicamente o bem comum e nunca os interesses pessoais e de vaidade pessoal de ser ou não ser candidato. E de não saber tudo aquilo que nós fizemos, que eu ajudei o Nelson a fazer assim em 8 anos e tenho muito orgulho. O senhor Vanderlei era assim um diretor que era submisso ao prefeito e que obedecia os direcionamentos do senhor prefeito dentro da atividade financeira do nosso município. Como ele foi diretor também na administração do senhor Larrete, e se quer saber, isso não foi dito no rádio pelas suas palavras. E ele também foi diretor do senhor Larrete. Ele também foi diretor de outros prefeitos. Não é isso que eu discuto propostas políticas. E ideologia política que eu não vou abrir mão. E não vou admitir que alguém chegue aqui há 3 meses querendo dizer o que ele disse, sem saber do nosso trabalho e querendo dar um cala-boca no momento eleitoral, aonde a democracia não foi respeitada. E nesse momento ele não teve a coragem de se pronunciar. Que me desculpe aos demais colegas, mas muito obrigado, senhor Mexerica, pelo desabafo e a oportunidade que tive de dizer, mais uma vez, para que vim, para que estive, o que fiz e o que pretendo fazer, se necessário for. Porque se esse patamar político continuar dentro de São João, me desculpe, Nelson não pode aposentar. Eu não devo mais ficar em casa, porque senão nós cairemos no caos. Pela ordem, senhor presidente. Apesar que está suspenso. Está suspenso, vereador Herberson? Eu vejo, através desses discursos aqui manifestados, uma coisa que mais me chamou atenção, pensando como vereador, e vou deixar de lado questões pessoais políticas, mas o que me chama atenção, e essa casa, nós devemos ficarmos muito atentos a essa situação da Condenfic, da questão do tombamento. Por diversas vezes no meu mandato, eu tive a oportunidade de me deparar com situações na qual está tombado a Praça Governador Armando Salles, que não se consegue fazer uma reforma. O eucalipto, que ali está morto, no Plaza Skate, no Espaço Jovem, foi tombado e não pode ser, ali está perigoso cair, e ali até correndo risco de vida as crianças que ali estão, mas não pode ser alterado, porque está tombado o Plaza, então a árvore está tombada, e não pode podar, não pode ser feito nada. Por quê? Porque o Condenfic é um poder deliberativo.
ele faz sem mesmo ter necessidade de passar por essa Câmara ou pelo Executivo. Eles mandam. Vai lá, tomba e ponto. Aquilo que ele acha que convém. Sem regras, sem norma, talvez umas normas muito simples. E eu vou falar, vereadora, em respeito à sua posição e à sua opinião sobre o prédio da Unify. Concordo com você em partes. Mas também, quando foi tombado, o Condefic me tomba na planta a Unify. Quer dizer, aquela piscina onde os alunos de educação física, fisioterapia, utilizam, todas aquelas obras foi tombado na planta, aquela planta antiga. Então, todas aquelas benfeitorias que foram feitas para São João da Boa Vista, para os alunos, quer dizer, é uma coisa impensada. A faculdade está crescendo, nós estamos desenvolvendo, e nós temos que pensar numa São João para frente. Então, nós temos que pensar, senhor presidente, esta casa, de forma concreta, como vereadores, legisladores, tentar ver a questão do poder deliberativo do Condefic. Porque todos os demais são consultivos. E passa por essa casa também. Então nós temos que rever. E eu tomo essa frente sem medo nenhum de errar, porque eu escuto a população e eu sei da dificuldade que é colocar um tijolo na Praça Governadora Montes Salles, onde tem um coreto, que não consegue ser mudado porque tem que ser idêntico ao que era no passado. Então nós temos que rever, senhor presidente, essa casa, de termos força e ver se é realmente interessante. E nós não podemos manifestar, porque isso cabe ao Poder Executivo. Mas como nós escutamos a população e nós temos a dificuldade de resolver os problemas que ali estão, se tiver uma pintura na Unify e quiser ser alterado, ou em qualquer outro lugar que esteja tombado, é necessário fazer praticamente o mesmo tipo do que era. O meu irmão, eu falo já, ele comprou uma casa tombada. Ele comprou porque ele gosta. Mas a casa estava parada à venda há mais de 6 anos. Que todos aqui sabem onde que é, na Saldanha Marinho. Ele adquiriu porque ele vai preservá-la. Mas a dificuldade da família, que foi desvalorizada, que ninguém queria comprar, ele vai montar simplesmente um escritório e não vai mexer em nada. Porque a lei não permite que ele mexa. Né? Ele é um escritório de vendas. Então ele falou, não, tudo bem. É da família, ele quer a tradição. Mas isso, quantas pessoas que existem na cidade que podem ser feitas? Agora, recentemente, foi tombado outro prédio na Getúlio Vargas, onde tem uma escola. Simplesmente chega e fala que está sendo tombada. Sem passar por talvez uma análise mais... Porque tem que preservar. Eu não sou contra a preservação. Mas nós temos que ter um pouco mais de cautelas e cuidados na forma que está sendo feito. Né? Então eu vejo isso com muita atenção, para ver que rumos vai ser tomado, diversos outros prédios, porque até então diversos outros prédios, né? Tem a Macaubeiras que eles tombaram também, em questão paisagística. Eles estavam com a intenção de tombar a Serra da Paulista, fazendo o tombamento paisagístico da Serra da Paulista, sequer poderia mexer numa estrada. Então, é necessário que a gente fique atento a essa situação, se é para ficar deliberativo, que tenhamos, de certa forma, a participação ou algumas regras que possam ser um pouco mais democrático. Então eu vejo, do que tudo que foi falado, isso é o meu pensamento, a minha preocupação, né? Respeito a sua posição, mas eu vejo que nós, como vereadores, para uma questão da população, que eu também escuto e participo, a gente possa enxergar com um pouco mais de atenção tudo isso que está acontecendo em nossa cidade. Independente
de quem vai, de quem manifesta, que é democrático, é normal, mas eu vejo também que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque isso não depende de nós hoje, simplesmente qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma solicitação, passa pela comissão, e ali eles entram na planta, tem várias formas de fazer o tombamento, né? Mas é um critério que quem decide são algumas pessoas ali, dentro da comissão, que faz isso e pode gerar uma série de transtornos, né, para o município. Nesse caso, a Praça Governador Armando Salles, que está lá há anos, desde 2013, eu venho ali o pessoal que fala, nossa, precisa arrumar esse coreto, está quebrado. Quer dizer, está no Condefic. A árvore que o Daer falou agora, que saiu, né, porque teve vários laudos, mas depois de quantos anos, Daer? Você sabe disso? Que está lá a árvore caindo, mas até agora não podaram, não cortaram. Está lá, está parado. Porque depende dessa autorização do Condefic. Aliás, Robertson, Vereadora Helenice. eu concordo em grau e número quando você diz a respeito do Condefic e das dificuldades. Eles próprios têm uma grande dificuldade em estabelecer parâmetros para tombamento. E a gente sabe que isso gera um desconforto muito grande para a sociedade. Existiu um tempo em que a gente procurou até um incentivo que pudesse ser dado ao cidadão que tivesse um bem tombado, para que a sociedade que queira preservar a sua história não a preserve às custas do cidadão, que eu também não acho justo. Eu fiz parte do Condefic por acho que 2 ou 3 anos, e eu presenciava a grande dificuldade tanto dos membros do Condefic quanto dos bens que entravam em processo de tombamento. Realmente é um conselho deliberativo. Mesmo como sendo deliberativo, a última palavra cabe ao prefeito. Eles deliberam e passam para o prefeito. E se o prefeito não quiser dar a palavra de tombamento, ele não dá. Mas entendo que o prefeito fica numa situação difícil, porque se um conselho analisa que deva ser tombado, com que argumentos o prefeito sozinho vai deliberar contrário? Por isso que eu digo, existe discussões e discussões para se melhorar esses argumentos sobre os tombamentos. Já houve proposta de que o bem tombado seria filmado, seria feita a história dele, existem N propostas para que realmente preserve o bem cultural, tá, das pessoas comuns, do bem civil, né, e não do público, porque o bem público, se ele defende a história e o patrimônio, ele que busque recursos para preservar, como está sendo feito, precisa preservar a estação, estão buscando recursos para preservar aquela questão da estação. Mas na questão privada, existe ainda muito que ser avançado, é uma discussão muito difícil, e como você bem disse, cabe única e exclusivamente ao Executivo na formatação dessas e na discussão dessas atribuições, argumentos, como amenizar, como preservar a questão histórica, o bem, o patrimônio, e não lesar a população. O que a gente tem assistido muito, que quem paga pela preservação cultural acaba sendo o cidadão. Sempre fui contra isso dentro do Condefic. Um exemplo só para ilustrar, aquele onde foi o antigo cartório na esquina, que era dos chineses, não consegui, na época eu era vice-prefeita, com argumentos, e ele tinha verba suficiente para ele restaurar a parte de cima. Vocês viram que só a parte de baixo foi permitido o restauro e uso. Ele tinha um projeto lindo para o restauro de cima, não se passou, não chegou num acordo dentro do Condefic. Então, eu tenho muito próximo de mim essa dificuldade e vejo que tem que avançar muito, por isso eu concordo em grau e número do que você disse. E como fazer como contribuir para que isso melhore? Sem sombra de dúvidas,
tem que passar para o executivo e chamar uma comissão de estudo, seja quem for as pessoas interessadas.